Pronto, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula do curso de Física 2 da licenciatura em Matemática EAD da UFPE. Como eu vinha falando aqui antes de iniciar a gravação, essa aula não cai na primeira avaliação, tá? A gente vai começar a falar sobre a parte de Física Elétrica hoje. O assunto da primeira prova, que é no outro fim de semana, certo? Não vai ser nesse agora, não, é o outro. Vai ser só a parte que a gente estudou sobre calor, gases, certo? Sobre temperatura, até a aula sobre gases, que foi a última que a gente ainda fez no ano passado, tá certo? Então, a partir de hoje, a gente começa a parte de eletricidade, que já fica para a segunda avaliação, tá bom? A revisão vai ser na semana que vem, tá? Hoje ainda é assunto, só que não cai na primeira prova. Então, vamos iniciar aqui. Então, vê só, a gente vai falar agora sobre eletricidade. Falando sobre eletricidade, a gente precisa considerar as, as partículas presentes no átomo, tá? Tanto no núcleo do átomo quanto na sua periferia. Então, no núcleo, o átomo, certo? Pensando de uma forma mais simplificada, né? Aqueles modelos de Rutherford e Bohr que a gente estuda em química, o átomo tem um núcleo e ao redor dele ele tem a eletrosfera. A eletrosfera é composta por algumas camadas nas quais os elétrons ficam, certo? Então aqui fora, circundando o átomo, tem a eletrosfera e tem essas camadas eletrônicas onde eu posso encontrar elétrons, tá? Então aqui eu posso ter elétrons, por exemplo, enquanto aqui no núcleo eu encontro prótons e encontro nêutrons, tá? De outra cor aqui, tá? Então aqui dentro do núcleo eu encontro prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles são partículas que são bem mais pesadas do que os elétrons, tá? Os elétrons são muito mais leves, apesar de eles serem muito leves, né? A massa deles ser irrisória, ser muito pequena, mas os prótons e os nêutrons, relativamente aos elétrons, eles ainda são muito mais pesados, então é muito mais fácil para um átomo ou para uma molécula, para uma partícula, enfim, ela perder elétrons, certo? E ela ter a sua carga elétrica, que ela varie por perda ou por ganho de elétrons, certo? Falando novamente sobre carga elétrica, né? A gente admite que os prótons eles têm carga positiva. Os elétrons têm carga negativa. E os nêutrons não têm carga elétrica, né? Eles são eletricamente neutros. Daí o nome. O primeiro princípio da eletricidade, da física elétrica, é que corpos com cargas iguais se repelem e corpos com cargas distintas se atraem, tá? Então, corpos de cargas iguais se atraem, ou desculpa, se repelem, e corpos de cargas diferentes se atraem. Isso indica que há uma força elétrica, tá? Que há uma força elétrica que atua entre corpos que não são eletricamente neutros
essa força ela se dá de que maneira? Se forem cargas pontiformes, tá? Ou seja, se forem cargas que estejam concentradas em um ponto, tá? Então, digamos que aqui eu tenho uma carga Q1 e aqui eu tenho uma carga Q2, certo? Essa força, ela atua na linha que liga os corpos, certo? Eita, vai ser um pouco difícil aqui de eu conseguir desenhar essa linha aqui, mas vou ver se eu consigo, tá? Pronto, ficou até ok. A força elétrica, ela atua na linha que liga os corpos, né? Lembra que força é um vetor, então ela precisa ter módulo, direção e precisa ter sentido, né? Se ela atua na linha que liga os corpos, tá tudo bem, é, tu, tudo bem, Maria Larissa, tudo bem. Como ela atua na linha que liga os corpos, eu já sei qual é a direção que essa força atua, o sentido. Como eu mencionei acima, corpos de cargas iguais se repelem, corpos de cargas diferentes se atraem, então também sei o sentido. Se Q1 e Q2 tiverem cargas de mesmo sinal, de cargas iguais não, tá? Cargas de mesmo sinal. Deixa eu escrever isso aqui, isso aqui melhor. De cargas de mesmo sinal. Se repelem e corpos de cargas de sinais diferentes se atraem. Aí sim tá certo. Não precisa que a carga seja com o mesmo valor, não. Então, de sinais opostos se atraem. Então, se essas cargas Q1 e Q2 que eu tenho aí tiverem sinais opostos, esses corpos vão se atrair. Então, a força vai atuar nesse sentido aqui. Ó. Nesse corpo, ele atua para cá, e nesse corpo, ela atua nesse sentido aqui, se forem sinais opostos. Né? São forças de ação e reação. Tá? Uma atua em um, a outra atua no outro, então são realmente forças com mesma direção, tem mesmo módulo, tá? Só tem sentidos opostos, ação e reação. Agora, se eles tiverem sinais iguais, aí as forças atuam também na mesma linha que liga os corpos, mas são forças de repulsão, então atuam no sentido oposto, certo? Mesmo módulo, tá? Mesma direção, sentidos opostos ou sentidos iguais, depende dos sinais dessas cargas. Então a gente já vê aí que o espírito da força elétrica, né? Ela se assemelha ao da força gravitacional, certo? A como que a gravidade atua, né? A gravidade atua exatamente desse mesmo jeito. Se eu tenho dois corpos com massas pontiformes, a força gravitacional entre eles atua na linha que liga os corpos, certo? As forças que atuam lá e cá são de ação e reação também, então tem mesmo módulo, só que sentidos opostos, mas a força é sempre de atração, no caso da força gravitacional, certo? No caso da força elétrica, não, ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão, tá bom? Antes de a gente começar a falar mais sobre a força elétrica e tentar entender como que é o módulo dessa força e como que é a fórmula que a gente usa para calcular isso, vamos falar mais um pouco sobre como que eu posso eletrizar algum objeto, certo? Quando eu digo que um corpo está eletricamente neutro, é porque a quantidade de carga positiva que ele tem é igual à quantidade de carga negativa que ele tem. É como se a quantidade de prótons fosse igual à quantidade de elétrons, tá certo? Então, um corpo eletricamente neutro é um corpo em que a carga positiva se equilibra com a carga negativa. Tudo que ele tiver de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa que ele tem, ou seja, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, um corpo está eletricamente
eletricamente neutro se a quantidade de prótons for igual à de elétrons. Então, a quantidade de carga positiva que ele tem foi igual à quantidade de carga negativa que ele tem. E aí está implícito que tem a mesma carga, né? A carga do próton, ela é, em módulo, igual à carga do elétron. E que valor tem essa carga? Eu vou escrever ela aqui agora. Deixa eu só organizar aqui para ficar com mais espaço. Para eu conseguir escrever. Igual a de elétrons. Eita, peraí. De elétrons. A carga do elétron. A carga do elétron, vamos chamar assim, QE. Ela é de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí, carga elétrica tem uma unidade, é o C, que vem de um físico chamado Coulomb, certo? Enquanto a carga do próton, QP, vamos colocar assim, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Certo? Então, são cargas de mesmo módulo, tá certo? Mas sinais opostos. Então, um tem carga positiva, o outro tem carga negativa. É um valor que você olha aí, é 10 a menos 19, né? É muito pequeno. Tá bom? Então, de que formas que um corpo pode ficar eletrizado? Ele vai estar eletrizado se ele não for eletricamente neutro. Então, como eu posso eletrizar um corpo? Então, formas de eletrização. Bem, a primeira forma é a forma mais simples, que dá até para fazer com alguns objetos em casa, é eletrização por atrito. Eu não vou fazer muitos desenhos aqui, tá? Fica meio complicado, até porque eu não tenho tanta habilidade assim com a mesa digitalizadora, mas eu vou tentar explicar é, é, com palavras, certo? Se a gente considerar, por exemplo, algum bastão, certo? Metálico, por exemplo, e a gente pega algum pano de lã, e aí a gente fica esfregando o bastão com a lã, certo? Quando faz isso, lembra que eu falei que os elétrons são muito mais leves do que os prótons, né? Então, quando a gente esfrega esse bastão, os elétrons do bastão são removidos pela lã. E aí, quando a gente agora afasta a lã do bastão, alguns elétrons que estavam no bastão foram para a lã, então a lã ficou eletrizada negativamente, e a gente deixou o bastão eletrizado positivamente, porque o que ficou nele, né, foram mais cargas, mais cargas positivas, que é muito difícil você conseguir mover um próton, tá? Porque ele fica dentro do núcleo, então é mais difícil. O elétron ele fica solto lá na eletrosfera, então é mais fácil de ele se perder assim lá do átomo por algum motivo. E aí o corpo ficar eletrizado. Então a primeira forma de eletrização seria essa, seria eletrização por atrito, certo? Você faz o atrito, você esfrega algum objeto em outro, e aí um dos objetos retira elétrons do outro, deixando um eletrizado negativamente e o outro eletrizado positivamente. Qual seria a segunda forma de eletrização? Seria a eletrização por contato. Eletrização por contato. Como é que funciona aqui? Você aproxima aproxima dois corpos, tá? Digamos que esse corpo aqui está com a carga negativa, os elétrons dele estão aqui pela superfície dele, tá? Digamos, e eu aproximo esse corpo de um outro corpo, que, que vamos supor, está neutro. Então, aqui não tem carga elétrica que esteja em excesso, tá? Aí, quando eu encosto os dois,
os elétrons se espalham por toda a superfície do meu objeto. Então, se eu aumentei a minha superfície, aqueles elétrons que eu tinha aqui, eu tinha o quê? 3 de um lado, 3 do outro, 6, 2 em cima, 2 embaixo, eu tinha 10 elétrons. Esses elétrons vão se espalhar pelas superfícies agora dos dois. Tá certo? Vão se espalhar agora sim. E aí, se eu separar de novo, aí agora vai ter elétron nos dois, enquanto antes só tinha em um. Aí dividiu, certo? Mais ou menos meio a meio aqui. Tá? Então, essa é uma forma de eletrização. Seria por contato. Eu aproximo os corpos, aí o excesso de carga que tinha em um passa também para o outro. Essas coisas ficam divididas de uma forma homogênea, tá? E aí, quando eu separo de volta, os dois corpos ficam agora eletrizados, tá bom? E a última forma é a eletrização por indução. Eletrização por indução. Aí, como é que funciona a eletrização por indução? Bem, a gente tem algum objeto aqui. Então, digamos que eu tenho algum objeto que eu quero eletrizar. Então, digamos que esse cara aqui está neutro. Originalmente neutro, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu aproximo dele, digamos, algum bastão ou algum outro objeto que está eletrizado. Então, digamos que aqui está com excesso de elétrons. Tá com excesso de elétrons. Aí esse bastão, que é o objeto que está eletrizado já, a gente costuma chamar ele de indutor. Certo? O indutor, e o outro objeto que inicialmente está neutro seria o induzido. Aí, bem, quando a gente aproxima assim, bem, cargas opostas se atraem. Então, se ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Nesse caso, as cargas negativas em excesso do indutor atraem as cargas positivas do induzido e afastam as cargas negativas dele. Beleza? Então, a princípio, ele ficou assim. Ele está eletrizado agora, aquele que era neutro no início? Não, porque no fim das contas, a quantidade de cargas positivas que tem nele ainda é a mesma das cargas negativas, tá? Então, ele continua neutro, apesar de as cargas estarem espalhadas de uma forma não usual, certo? O normal seria que as cargas positivas e negativas estivessem distribuídas ao longo de toda a superfície. Como eu aproximei aquele corpo que era já com carga negativa, eu distribuía as cargas que estão no neutro de forma não usual. As positivas estão mais perto do bastão, as negativas estão mais longe. Se eu afastar de novo o indutor, volta tudo ao normal. E o objeto que estava neutro continua neutro. Então, o que é que eu posso fazer para conseguir, de fato, eletrizar o corpo que estava neutro? Eu tenho que, por exemplo, ligar ele à Terra. Digamos que aqui embaixo é a Terra, tá? E aí eu ligo o meu induzido por um fio até a Terra aqui. Quando eu faço isso, esses elétrons que estavam sendo repelidos pelo meu indutor vão percorrer ao longo do fio aqui. Certo? Vão percorrer ao longo do fio. Tá bom? Os elétrons vão embora e aí depois que eu corto o fio e afasto o indutor, aí agora o que era neutro ficou só com aquelas cargas positivas em excesso. Então ele ficou eletrizado. Beleza? Se fosse o oposto, ou seja, se o indutor tivesse com carga positiva, então o neutro ia ficar como? As suas cargas negativas, seus elétrons, iam ficar mais próximos do indutor, tá bom? E as cargas positivas iam ficar mais afastadas. Na hora que eu faço a ligação do neutro com a Terra, aí o que é que acontece? É a mesma coisa, são as cargas positivas que saem
do nêutro e vão em direção à Terra? Não. Lembra que eu falei? Os prótons são muito mais pesados do que os elétrons. Então, quando for acontecer isso, é o contrário. São elétrons que vêm da Terra lá para o corpo neutro, certo? Aqueles prótons que ficaram do lado de cá, certo? Por exemplo, se fosse ao contrário, né? Se eu tivesse feito... Deixa eu apagar aqui. Se fosse o contrário, deixa eu fazer o seguinte aqui, só para facilitar a minha vida. Se eu copiar essa figura aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou ficar com duas figuras iguais. Então, vamos colocar ela aqui do lado da outra. Só que vamos fazer tudo invertido agora, tá? As cargas aqui são positivas todas agora. Originalmente, o outro estava neutro, então... agora, aqui vão ser as minhas cargas positivas. E as que eram positivas vão ser as minhas negativas agora. Eita, apaguei errado aqui, mas... Não tem problema não. Desenho de novo. As negativas ficaram para o lado de cá. 2, 3, 4, 5. E agora, como é que acontece no momento que eu ligo o nêutro à Terra? Aí essas cargas positivas que estão para o lado de cá atraem os elétrons da Terra. Então, enquanto aqui os elétrons descem em direção à Terra e só restam as cargas positivas ao final, nesse outro caso, esses positivos atraem elétrons da Terra. Eles sobem por aqui, neutralizando as cargas positivas do nêutron e ficando somente as cargas negativas em excesso. Tá dando para entender? Essa é a terceira forma de indução. Quando a gente agora corta o fio e afasta o indutor, agora o corpo que era neutro, agora ele é negativo. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Boa noite, professor Genildo. Ô, professor, boa noite. Eu entendi assim, quando corta o fio, o que era negativo vai ficar positivo, o que era positivo vai ficar negativo ou não? Ou tá errado? Esse é o meu pensamento. O que? Repete, por favor. Assim, quando corta o fio, repita aí, por favor, quando o senhor disse aí. Como é que vai ficar? Vamos olhar para o segundo caso, tá? Certo. No segundo caso, o corpo neutro, ele tinha mesma quantidade de elétrons e mesma quantidade de prótons. Quando eu ligo o fio, esses prótons que foram afastados lá, ficaram todos concentrados do lado direito, eles atraem elétrons da Terra lá para o corpo neutro. Quando ele atrai esses elétrons, agora ele não está mais equilibrado, né? Tem mais cargas negativas do que positivas. Você está de acordo? Estou de acordo. Pronto, então agora se a gente afastasse o indutor, esses elétrons que subiram iriam descer de novo. Então não ia acontecer nada. Então o que é que eu faço? Eu aproximo o indutor, os elétrons e os prótons do neutro se dispersam dessa forma aí, as cargas positivas do neutro atraem os elétrons da Terra. Agora, eu corto o fio para que eles não possam voltar e eu afasto o indutor. Aí agora o corpo que era neutro ficou com mais cargas negativas do que positivas. Então agora ele está eletrizado negativamente. Tá? Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Massa, beleza. Então essas são as formas que eu tenho de eletrizar algum objeto. Tá certo? Vamos conversar agora um pouco sobre a força elétrica. Como eu já tinha falado, aqui eu vou considerar apenas cargas pontiformes, tá? Ou seja, são cargas que estão concentradas em um único ponto,
tá bom? Então, toda a carga elétrica ali está concentrada em um único ponto, mesmo que não seja, certo? A gente vai admitir que são, para simplificar a vida. Então, vê só, digamos que eu tenha um corpo aqui, com uma carga Q1, outro corpo aqui com uma carga Q2. Como eu já tinha mencionado, a força elétrica entre eles atua na linha que liga os corpos. E para facilitar, eu vou fazer hipóteses, tá, sobre os sinais dessas cargas. Então, vamos supor que a carga Q1 ela é uma carga negativa e que a carga Q2 ela é uma carga positiva. Então, de modo que a força elétrica, como eu falei, vai ser uma força de atração. Tá? Sinais iguais se atraem. Então, a força vai ser nesse sentido aqui, atuando no Q1, e nesse sentido aqui, atuando no Q2. São forças de ação e reação, tá? Então, são forças de mesmo módulo, certo? Mesma direção, só tem sentidos opostos. Então, vamos chamar essa força aqui de F. Então, já sei quem é a direção, como é o sentido, falta só dizer quem é o módulo dela. O módulo da força elétrica é dado por uma fórmula assim, ó, K, que é uma constante de proporcionalidade, vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre esses corpos ao quadrado. Certo? D aqui, como eu mencionei, é a distância entre os corpos, é a distância entre essa carga e essa aqui, é D. Essa é a fórmula da força elétrica, certo? É uma carga vezes a outra, dividido pelo quadrado da distância, vezes a constante de proporcionalidade, que é esse K chamado de constante elétrica. Essa fórmula aí, ela é chamada de lei de Coulomb, certo? Lei de Coulomb, ou Coulomb. É o mesmo nome que dá origem à unidade de carga elétrica, tá? Aquele C que eu tinha mencionado. E esse K, bem, primeiro, qual é a unidade de K, né, da constante aqui? Força, a unidade é Newton. As cargas, a unidade é Coulomb. E distância, a unidade é metro. Então, se eu isolar a carga, a carga não, né? Se eu isolar o K, que é a constante, vai ficar força, distância ao quadrado sobre uma carga e a outra. Então, qual é a unidade? A unidade, inicialmente, a unidade de força é o Newton, vezes a unidade de distância ao quadrado, então, vezes metro quadrado, sobre as duas cargas. Então, seria Coulomb de um vezes Coulomb de outro. Então, seria Coulomb ao quadrado. E essa força, desculpa, essa constante, assim como outras constantes da física, não é constante mesmo. Depende do meio em que essas cargas estão inseridas. Se for no vácuo, aí a unidade, aí o valor dessa constante é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado é, por Coulomb quadrado. Certo? Se você muda se você muda o meio em que essas cargas estão, também muda o valor da constante. Por exemplo, se elas estiverem embutidas na água, por exemplo, o valor da constante já muda. Vai ser 1,1 vezes 10 a oitava Newton por metro quadrado, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado, sabe? Então, a gente, em geral, vai considerar como sendo no vácuo mesmo, tá bom? Então, deixa eu só indicar aqui que isso vale no vácuo. Tá certo? Então, pronto. Essa é a fórmula.
Se a gente comparar com a fórmula para a força gravitacional, que não sei se vocês já viram em alguma outra disciplina de física, mas a força gravitacional, ela é bem parecida, tá? É a constante gravitacional vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, sobre o quadrado da distância entre eles também. Então, é uma fórmula bem parecida, só está trocando basicamente as massas pelas cargas. A direção também é a mesma, ela atua na linha que liga os corpos. Agora, o sentido não. O sentido da força gravitacional é sempre uma força de atração, enquanto a força elétrica ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão, depende dos sinais das cargas, como eu tinha mencionado. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, tá certo? Então, se ninguém tiver alguma dúvida até aqui, eu vou fazer alguns exercícios agora, tá? Alguém quer perguntar algo? Deixa eu só localizar aqui os exercícios. Tudo bem, né? Então eu vou seguir adiante aqui. Começar fazendo essa questão aqui, ó, que ainda não é nenhuma questão certo sobre a força elétrica, vai ser uma questão sobre carga elétrica mesmo. A gente pode, depois que a gente voltar após a nossa avaliação, a gente pode retomar ainda, falar mais um pouco sobre força elétrica, tá? Para revisar também, já que eu imagino que vocês só vão estudar isso aqui quando passar a prova. Então a questão fala o seguinte, que uma esfera condutora eletrizada com carga igual a Q de 6 microcoulomb, certo? Micro é um prefixo que acrescenta 10 a menos 6, tá? Então, lembra que a gente já tinha conversado, tá? Por exemplo, que quando você coloca quilo algo é sempre 10 ao cubo, mili algo é 10 a menos 3, certo? Tipo, centi algo é 10 a menos 2. E por aí vai. Micro alguma coisa é 10 a menos 6. Nano alguma coisa é 10 a menos 9. E assim por diante. Tá? Não, eu te falei isso no começo da aula, tá? Não vai cair isso na primeira avaliação, não, só na segunda. A primeira prova vai ser só o assunto até a última aula, que foi sobre gases, tá certo? E aí semana que vem é aula de revisão. Bem, vamos lá. Então a carga é Q igual a 6 microcoulombs, é colocada em contato com outra esfera, certo? Idêntica, eletrizada com carga igual a Q de menos 2 microcoulombs, tá? Então uma tinha carga positiva, a outra tinha carga negativa. Admitindo-se que haja troca de cargas apenas entre essas duas esferas, o número de elétrons que passa de uma esfera para outra até atingir o equilíbrio eletrostático o equilíbrio eletrostático é quando tiver todo mundo na mesma carga, tá? Não tem mais fluxo de elétrons entre um e outro. É como se fosse essa situação aqui. Eu tinha uma das minhas figuras, das minhas esferas, seria tipo isso aqui. A outra seria tipo essa, só que nesse caso o segundo objeto ele está neutro, lá não, eles tinham cargas diferentes. Eu eu aproximo os dois, acontece isso aqui, tá certo? E aí agora não tem mais fluxo de elétrons entre um e outro. Ele chegou ao equilíbrio eletrostático. Então vamos lá, eu quero saber a quantidade de elétrons que passaram de um corpo para o outro. Ele deu aqui a carga, tá certo?
A carga elementar é a carga de um elétron. Aqui ela está em módulo, mas a carga de um elétron é menos isso, tá? É menos 1,60, 10 a menos 19 coulombs. Então, vê só, se um tinha carga 6, o outro tem carga menos 2, e os dois corpos são idênticos, tá certo? Então, é natural que a carga total se distribua, certo? Igualmente entre os dois. Se ao final de tudo vai ficar uma carga, vai ficar uma carga total de quanto? 6 de um com menos 2 do outro, a carga total líquida vai ser, ao final, 4, né? Vai ser igual a 4 coulombs. E aí, como os dois corpos são idênticos, vai dividir igualmente entre os dois. Vai ficar 2 para um e vai ficar 2 para o outro. Até aqui tudo bem? Vai ficar 2 em um e vai ficar 2 no outro. Dito isso, qual foi a quantidade de carga que passou de um corpo para o outro? Bem, um tinha 6, terminou com 2. Então, passaram 4 microcoulombs de um para o outro, né? O que tinha carga menos 2, ele ganhou carga positiva, tá certo? No caso, ele perde elétrons, né? Que qualquer variação de carga é sempre feita pelos elétrons em movimento, porque eles são muito mais leves do que os prótons, como eu havia mencionado. Então, é o negativo que cede elétrons para o positivo. Como ele está perdendo elétrons, ele fica menos negativo e acaba ficando positivo. Tá dando para entender isso? É o negativo que está perdendo elétrons para o positivo, tá? É sempre assim que ocorre. Está passando 4 do que tinha 6 para o que tinha menos 2, para os dois ficarem com 2 ao final das contas. Só que no caso, não foi. Esses 4 não foram no sentido do 6 para o menos 2. Foi menos 4 no sentido do menos 2 para o 6, para todo mundo ficar equilibrado. Porque é a carga negativa que anda, não é a carga positiva que anda. Ficou claro isso ou ficou confuso? Isso aqui é mais do ponto de vista teórico, tá? Do ponto de vista de acertar a conta, eu acho que isso aqui não faria diferença, não. Mas espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, avisem aí. Bem, eu vou continuar então. Ao final de tudo, certo? Depois do contato, então, ao final, os dois ficaram com que carga? Ao final, as duas esferas têm carga de 2 microcoulomb. Então, tinha 6 microcoulombs, tinha menos 2. Aí a que era negativa cedeu menos 4 microcoulombs para positiva, e no final as duas ficaram com 2. Certo? 6 menos 4 dá 2. Menos 2 menos 4 também dá 2. Então as duas ficaram com a mesma carga, que é o equilíbrio eletrostático. Então passou menos 4 microcoulomb. Isso tudo que passou foi em elétrons, tá? Então, vê só, tem quantos elétrons aí que passaram de um corpo para o outro? Vamos lá. Se um elétron, a sua carga é de menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Quantos elétrons, certo? N elétrons. Quantos elétrons desses foram transferidos se a carga total que passou foi menos 4 microcoulombs? Então, 10 a menos 6, certo? Coulombs. Então, vou fazer uma regra de 3. Vou ficar com N vezes esse menos 1,6, 10 a menos 19, é igual a 1 vezes menos 4, 10 a menos 6. Então, como tem esses menos em todos os lados, eu já vou desprezar o menos, tá? Vai ficar, então, o quê? 1,6, 10 a menos 19 vezes N é igual a 1 vezes 4, 10 a menos 6. Então, quem é N?
N é 4, 10 a menos 6, sobre 1,6, 10 a menos 19. Certo? Então, simplificando, o 4 com o 1,6, para facilitar, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Bem, inicialmente, esse 10 a menos 19 que está aqui embaixo dividindo, eu posso passar ele lá para cima multiplicando, né? Por que isso? Porque divisão de potências de mesma base, eu repito a base e isso subtrai os expoentes. Então fica 10 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6, menos 19. Fica menos 6 mais 19. Dá 13, tá certo? Aqui em cima. Eita, ficou 10 elevado a 13. E quanto é que dá, 4 sobre 1,6? 4 sobre 1,6. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, fica 40 sobre 16. Dá para eu simplificar agora tudo por 4. Aí fica 10 sobre 4, né? Beleza? 10 sobre 4. Se eu dividir tudo por 4, aí 10 sobre 4 dá 2,5. 2,5. Então, esse 4 sobre 1,6 que eu tenho aqui, ele é a mesma coisa que 2,5. Então, a gente chegou na resposta. 2,5 vezes 10 a 13. Letra D. E aí, pessoal, vocês entenderam? Sim, ô, professor, eu entendi. Eu queria só que o senhor voltasse a essa que o senhor disse lá em cima. Que é 0, não, 6. Quando o senhor fez a divisão lá, 6 e menos 2, que deu menos 4. Explica aí, por favor. Só espera assim, por favor. Que eu me bananei. Beleza, tá certo. Lembra que a carga que anda, tá? A carga que pode ficar em trânsito entre objetos diferentes são os elétrons. É a carga negativa que anda, porque ela é mais leve do que a carga positiva. A carga positiva ela fica lá no núcleo, ela é mais pesada, os elétrons ficam mais ou menos soltos na eletrosfera. Essa aula vai até 8h30, teoricamente. Tá? Ela começa às 7 e vai até 8h30. Então, como tem 6 em um e tem menos 2 no outro, quando eu junto os dois, aí como os corpos são iguais, idênticos, fica a média. Quanto é a média de 6 com menos 2? 6 mais menos 2 tá igual a 4. Dividindo para os dois, fica 2 para cada um. Até aqui, beleza, né? Tinha 6 de um com menos 2 do outro, somando ficou 4, dividindo igual, fica 2 para um, 2 para outro. Tá certo. Pronto. Só que aí, o que aconteceu aqui? Foi o 6 que perdeu 4 para o menos 2, que aí os dois ficaram iguais. Tecnicamente, sim, mas na prática o que aconteceu foi que o menos 2 é que cedeu o menos 4 para o outro, porque o menos 2 que tinha excesso de carga negativa, ele cede essa carga para o outro, tá certo? Porque é a carga negativa que anda. É isso que eu tô explicando aqui, tá certo? Passou menos 4 do mais negativo para o mais positivo, para que eles ficassem iguais. E não passou 4 do positivo para o negativo. Passou menos 4 do negativo para o positivo, porque é a carga negativa que se desloca, é a carga negativa que anda e não a carga positiva. No caso, assim, a carga negativa ela é quem cede para a positiva, não é isso? Exatamente. Ô, professor, mais na frente, quando a gente estudar a parte de corrente elétrica, a gente vai falar mesmo, tipo, corrente elétrica é o quê? São elétrons em movimento. A carga negativa que anda. Quando eu fico com algum fluxo ordenado de elétrons, é o que eu chamo corrente elétrica. São as cargas negativas que estão se movimentando. Beleza? Aí, no caso, uma pergunta, aí, no caso, quando acontecer isso, aí, no caso, tem que ficar assim, que nem o senhor mostrou aí, 2 e 2. Se fosse, no caso, 3, 3, 4 e 4, né? Tem que balancear ou não? Ou isso foi uma raridade ter acontecido? Não, fica balanceado aqui porque os dois corpos são idênticos. Então, eles têm a mesma superfície, tá?
Tá certo. Tem a mesma superfície. Quando você junta os dois, eles vão ficar com a carga também idêntica, porque eles são iguais, eles têm a mesma superfície, ou no mesmo material, tem a mesma superfície. No Certo? caso, se fossem cargas diferentes, não haveria o equilíbrio eletrostático, é isso? Então, pronto, vamos imaginar assim, que o corpo da direita, ele tem o dobro da área superficial do que o da esquerda. Então, na hora que eu juntar os dois, como a área superficial da direita é maior, vai ter o dobro de elétrons nele, porque ele é maior. Lembra que eu falei que os elétrons eles se espalham ao longo da minha superfície inteira? Isso, claro, supondo que o corpo ele é um corpo condutor, tá? Tipo, são metais, por exemplo, que aqui está falando, é uma esfera condutora. Esfera, se objetos que são condutores, os elétrons se espalham por toda a sua superfície. Então, se eu tivesse, por exemplo, um corpo que tem o dobro da superfície do outro, fosse um assim, e o outro fosse assim, sei lá, por exemplo, tá? Um tem 2 vezes mais área do que o outro. Então, aqui teria um pouquinho, sei lá, 4, aqui teria o dobro. Certo? É de acordo com a área superficial. E na hora que eu afastasse eles, ia ficar 2 vezes mais em um do que em outro. Certo? Quando eu falo aqui, entendi, tá certo. Chegou ao equilíbrio eletrostático, é que na hora que eu juntei os dois, os elétrons se espalharam e não se mexem mais. Aí agora que eu afasto, como é que eles ficam depois que a gente afasta? É isso que a gente quer saber. Como os corpos são iguais, são do mesmo material, são condutores, têm a mesma área superficial, quando eu junto, divide de maneira igual, certo? Para os dois, é justamente a média. Agora, se um fosse maior do que o outro, aí eu ia ter que fazer alguma média ponderada aqui, tá? Para levar em consideração o que tem mais área. O que tivesse mais área ficaria com mais carga no final. Tá certo? Maravilha. Deixa eu ver mais um exemplo aqui para a gente fazer. Ó, vou pegar essa questão aqui. Essa é uma questão mais teórica, tá? Só para a gente ver se a gente está entendendo o que aqui está acontecendo. Duas esferas metálicas pequenas, tá? A e B, de massas iguais, suspensas por fios isolantes, conforme representa a figura, são carregadas com cargas elétricas positivas, que valem, respectivamente, Q na esfera A e 2 vezes Q na esfera B. Então, são cargas positivas as duas, então a força que uma exerce na outra é uma força de repulsão. A força que acontece aqui, ela tem esse sentido, a força que acontece aqui, ela tem esse sentido aqui. Tá? Na mesma direção, tá? Na linha que liga os corpos. Não está aparecendo muito não, mas é isso. Então, sendo F1 a intensidade da força elétrica exercida por A sobre B e F2 a intensidade da força elétrica exercida por B sobre A, pode-se afirmar que são iguais, A1 é o dobro da 2, A2 é o dobro da 1, A1 é 4 vezes A2, ou A2 que é 4 vezes A1. Qual é a resposta aqui? Elas são iguais, né? São forças de ação e reação. Ação e reação, elas são iguais. Mesmo módulo, tá? Mesma intensidade. O que muda é o quê? Tem a mesma direção, mas atuam em sentidos opostos. Mas força de ação e reação sempre tem a mesma intensidade, sempre tem o mesmo módulo. Se fosse olhar pela fórmula, qual seria a força elétrica que um exerce na outra? A força que a A faz na B seria o quê? A constante carga vezes a outra carga, que é o dobro dela, sobre o quadrado da distância. Se fosse ao contrário, a força que a B exerce na A seria o quê? A constante vezes a carga da B vezes a carga da A sobre o quadrado da distância, da mesma coisa.
certo? Dá o mesmo valor. Então, forças de ação e reação, que é o caso aqui das duas forças elétricas, tem mesma intensidade sempre, tá? Então, não tem nem o que fazer aqui de conta, tá? Ação e reação são sempre mesma direção, sentidos opostos, tá certo? Mas mesma intensidade. Alguma pergunta? Já vou pegar mais um aqui para a gente fazer. Não. Aí, no caso, professor, quer dizer que essa aí nem precisa usar a fórmula, né? Assim, o senhor botou essas fórmulas aí, mas Foi. só é tendo conhecimento já responde a questão, né? Isso. Nem precisava, porque elas são forças de ação e reação. E isso é o primordial aqui. Força de ação e reação sempre tem a mesma intensidade. Já é o suficiente para responder a questão, é isso? Já é o suficiente. Tá certo? Certo, professor. Tá bom. Pode prosseguir. Beleza. Inicialmente, a força elétrica atuando entre dois corpos, A e B, separados por uma distância D, é repulsiva e vale F, certo? É repulsiva e vale F. Então, o que eu sei a princípio é que esses corpos têm cargas de mesmo sinal, tá? Se retirarmos metade da carga do corpo A, qual deve ser a nova separação entre os corpos para que a força entre eles fique a mesma, permaneça igual a F? Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Uma fazendo contas e outra sem fazer contas. Vamos começar fazendo contas. Então, vê só. Primeiro, vamos escrever aqui do lado qual é a fórmula. Eu tenho F igual a constante vezes a carga de A vezes a carga de B sobre o quadrado da distância, tá? Eu vou chamar distância 1 porque é a distância inicial, tá certo? Depois eu vou ver qual é a distância 2 para relacionar ela com a distância 1. Então, isso é o que eu tenho, que é o que eu tenho a princípio. Depois, eu vou pegar a carga do corpo A e tirar metade da sua carga. Então, vai ficar a metade. Então, originalmente, eu quero ter... originalmente, eu tinha isso que eu escrevi aí. Posteriormente, o que é que eu tenho? A mesma força, a mesma constante, que não falei nada se mudei o meio nem nada, certo? Dividi a carga de A por 2, mantive a carga de B e quero saber qual tem que ser a nova distância, relacionar essa distância nova com a distância original, certo? Então, vê só, vamos pegar aqui da equação de cima, e vamos isolar esse D1 elevado a 2 lá em cima. Quem é o D1 elevado a 2 lá na equação de cima? D1 elevado a 2 é K, carga de A, carga de B, sobre F. Vamos agora continuar com essa expressão aqui e escrever ela novamente aqui embaixo, certo? Quem é que vai ser o quadrado da nova distância? Eu vou ter D2 ao quadrado, aí vai ser igual ao quê? K, QA, QB, certo? Sobre F, passei o F dividindo, tá certo? Passei o F de lá para cá dividindo, e ainda tinha esse 2 ali de cima que está dividindo, então ficou assim. Até aqui tudo bem, né? Só fiz pegar essa fórmula da linha logo de cima, passar o D2 ao quadrado lá para o outro lado, passei o F dividindo, e aquele 2 que estava dividindo ali em cima, eu escrevi ele embaixo. Fazendo isso, olha o que apareceu aqui, ó. K sobre F, carga de um, carga do outro. K, carga de A, carga de B sobre F, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Então, substituindo ali em cima, isso aqui vai ficar assim. D1 ao quadrado sobre 2. D1 ao quadrado sobre 2.
tirando a raiz dos dois lados, o que é que vai dar? D2 vai ser quem? Raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de D1 ao quadrado sobre 2. Então, raiz quadrada de D1 ao quadrado vai dar o D1 sobre raiz de 2. D2 tem que ser D1 sobre raiz de 2. A distância nova, a nova separação entre os corpos, tem que ser igual à separação antiga sobre raiz de 2. Letra C. E aí, vocês entenderam? Não. Ô, professor, assim, eu entendi. Agora, quando o senhor. A primeira fórmula eu entendi, quando o senhor colocou a segunda, aí depois o senhor colocou igual D1 sobre o meio. Repita daí, por favor, até o final, por favor. Só esses dois pedacinhos. Tá bom, beleza. Essa parte daqui, ó, essa parte daqui, ela veio de onde? Essa parte daqui. Essa parte daqui veio dessa expressão aqui, isolando isso, tá? Sim, Isolando entendi. isso. Entendi. Certo? Certo. Pronto. Aí, essa parte aqui, ela veio dessa parte, isolando o D2 ao quadrado. Eu Foi, eu entendi peguei também. o D2 ao quadrado, joguei para cima aqui, joguei o F para cá para baixo, e esse 2 que estava aqui, eu joguei ele para o denominador. Certo, Aí entendi. ficou essa fórmula daqui de baixo. Pronto, é esse Olha, aí, essa partezinha que eu fiquei perdida aí, esse D1, que o senhor falou pronto. desse. Claro, Aí, concorda que a fórmula fica assim, né? concordo. Pronto. Aí, aqui, aparece esse termo aqui, ó. Esse Sim, termo é igual a esse, é verdade. certo? Aí eu Certo. substituí, então. Já que esse termo é igual a D1 ao quadrado, ficou o quê? D1 ao quadrado sobre Sobre 2. 2. Certo, agora tá chegando. Tá certo? Certo, professor. Maravilha. Aí o senhor foi para baixo, foi, botou lá, pegou, botou os Foi, dados aí. aí ficou isso é igual a isso. Aí tirei a raiz dos dois lados. Aí fica raiz quadrada de D2 ao quadrado, fica D2. E do outro lado, raiz quadrada de D1 ao quadrado sobre 2. Ficou isso aqui. Certo. Ô, professor, essa raiz que o senhor tirou é porque que tá aí, né? Deu um é equivale a 2, não é isso? Ou não? Ou porque é fórmula? O quê? Como é? Essa raiz o senhor pegou de onde, por favor? Me diga aí, porque ela Não, saiu. a raiz é porque a equação ficou assim, ó. D2 ao quadrado igual a D1 ao quadrado sobre 2. Aí eu tirei a raiz dos dois lados aqui. Certo, 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 certo. Agora chegou. Chegou na minha Tá mente. certo? Agora eu entendi. Obrigado, valeu mesmo. De nada. Outra forma, sem fazer todas essas contas que a gente fez. Só que aí precisa um pouquinho mais. Tipo, não faz conta, mas tem algum raciocíniozinho. Vê só. Eu não quero modificar a força, certo? Eu não quero modificar a força. Então, tudo que eu alterar no denominador, eu tenho que. No numerador, eu tenho que alterar igual no denominador. Vocês estão de acordo? Se eu não quero alterar o resultado, se eu dobrar o numerador, eu também tenho que dobrar o denominador. Se eu dividir por 5 o numerador, eu também tenho que dividir por 5 o denominador, para que o resultado, que é F, continue o mesmo. Porque eu quero que seja a mesma força antes e depois. Então, se eu quero que dê o mesmo resultado, mas eu dividir por 2 essa carga, dividir por 2 aqui, eu também tenho que dividir por 2 aqui. Eu também tenho que dividir por 2 aqui. Certo? De acordo até o momento. O quadrado da distância final tem que ser a metade do quadrado da distância inicial, para que o resultado permaneça o mesmo. Beleza? O quadrado da distância final tem que ser a metade do quadrado da distância inicial, porque eu dividi o numerador por 2, então eu também tenho que dividir o denominador por 2. Bem, dizer que o quadrado da distância final é metade do quadrado da distância inicial é dizer isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui, só que sem precisar fazer aquela conta parcial que a gente fez.
Vocês entenderam? Tá certo? Só repetindo. Eu dividi o numerador por 2, porque a constante K continua a mesma, a carga de B continua a mesma, mas a carga de A dividiu por 2. Então, o numerador dividiu por 2. Então, o denominador também tem que dividir por 2. Quando eu fizer a nova distância tem que ser a metade da distância antiga. Então, desculpa. Quando eu fizer a nova distância, ela ao quadrado, né? Porque na fórmula o denominador está a distância elevada a 2. Então, o quadrado da nova distância tem que ser a metade do quadrado da distância original, que é exatamente essa fórmula daqui. Essa fórmula aqui, ó. Isso igual a isso. É exatamente isso aqui. Só que sem passar pelas contas intermediárias que a gente fez. Alguém não entendeu? Tudo certo? Beleza, pessoal. Então, deixa eu ver mais um aqui para a gente fazer. Peraí que bugou um pouquinho aqui. Mas agora vai. Pronto. Três corpos pequenos, A, B e C. Eles estão eletrizados com cargas elétricas idênticas, como mostra a figura abaixo. Então, todos eles estão na mesma linha reta, tá? A distância entre o A e o B é 0,40 metros, 40 centímetros. A distância entre o B e o C é de 0,1 metros, certo? 10 centímetros. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é 0,5 newtons. Então, qual é a força elétrica resultante que age sobre o corpo C? Tá certo? Então, antes de a gente continuar aqui, ó, vamos só desenhar as forças que tem na figura. Todos têm a mesma carga elétrica. Então, eu poderia supor que todos têm carga positiva ou que todos têm carga negativa. Não vai fazer nenhuma diferença. Então, se todos têm a mesma carga, todos se repelem, certo? Então, em C, tem duas forças que atuam, né? Tem a força que o A exerce em C, tem a força que o A exerce em C, e tem a força que o B exerce em C. Não sei se são iguais, não sei se são diferentes. Então, a princípio, eu fiz o desenho como se fossem diferentes. Certo? Todos têm a mesma carga, tá? A carga de A é igual à carga de B, que é igual à carga de C. O que muda são as distâncias. E eu sei que a força que A exerce em B é 0,5 newtons. Então, quem é que é a força que A exerce em C e a força que B exerce em C? Bem, vamos ver aqui, ó. Quem é que é a força... Primeiro, quem é que é a força que A exerce em B? Força que A exerce em B, 0,5 aqui é a minha constante, certo? A minha constante vezes a carga de um vezes a carga do outro. As cargas são iguais, então fica simplesmente isso aqui. Sobre a distância entre A e B ao quadrado. Então, 0,4 ao quadrado. Certo? Que dá 0,16. Então, eu fico com KQ ao quadrado sobre 0,16. Essa é a força que A exerce em B. Quem é a força que A exerce em C? Que A exerce em C é K, carga de um, carga do outro, são iguais, sobre o quadrado da distância. Qual é a distância entre A e C? 0,5, né? Então, fica 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então, KQ ao quadrado sobre 0,25. Bem, eu não preciso saber quem é a carga
Nem preciso saber quem é o K. Por quê? K vezes Q ao quadrado aparece aqui, ó. Então, quem é que é K vezes Q ao quadrado de acordo com essa equação? É 0,5 vezes 0,16. 0,5 vezes 0,16 dá 0,08. 0,08, certo? 0,08 é em que unidades? Enfim. Bem, qual é a unidade, né? A unidade do K, ela é o quê? Não, fica fácil aqui, né? É Newton daqui, que eu multipliquei, aqui é Newton, aqui é metro quadrado. Então, é 0,08 Newton vezes metro quadrado. Pronto. Certo? Então, voltando, quem é que é a força que A exerce em C? KQ ao quadrado. Quem é KQ ao quadrado? É 0,08 sobre 0,25. 0,25 é 1 sobre 4. Então, dá 0,08 sobre 1 quarto. O 4 que está aqui embaixo sobe multiplicando, fica 0,08 vezes 4, dá 0,32. Certo? Newtons. Ok? Essa é a força que o A faz em C. Agora, qual é a força que o B faz em C? Vê que vai ser quase a mesma coisa. Quem é que é a força que o B faz em C? K, carga de um, carga do outro, sobre o quadrado da distância. A distância entre o B e o C é 0,1. Então, fica 0,1 ao quadrado. Então, eu tenho KQ ao quadrado sobre 0,01. Só que quem é KQ ao quadrado? De novo, é 0,08. 0,08 sobre 0,01 dá quanto? Dá 8. 8 newtons. Então, qual é a força resultante que age sobre o corpo C? Bem, tem 8 daqui, 8 newtons daqui, e tem 0,32 newtons daqui. As duas forças atuam no mesmo sentido, né? Na mesma direção e no mesmo sentido. Então, é só somar as duas. Vai dar 8,32 newtons. Resposta letra E. E aí? Beleza? Ou não? Hein, pessoal? Vocês entenderam? Assim, professor, é Genildo, eu achei essa muito complicada. Ela é bem extensa, né? É porque essa também acho que por parte logo do início a gente estranha, né? Depois que for estudando mais uma ou outra, a gente vai encaixando na memória. Porque aqui, vê, se liga. A questão, ela não deu quase nenhuma informação, né? Ela só deu as Foi. distâncias. Ela só Foi. deu as distâncias. Só deu as distâncias, que tá todo mundo na mesma reta, que é importante aqui. Deu as distâncias e disse que todo mundo tinha a mesma carga. Foi isso. Pronto. Então, como eu não sei qual é a carga, eu tenho que tentar eliminar a carga de alguma maneira. Certo. Certo? O que foi que a questão também disse? Disse qual é a força que o A exerce sobre o B. Aí a gente Isso. montou aqui embaixo. Ó, a gente montou aqui, ó. A força que o A exerce sobre o B é 0,5. Jogando na fórmula, fica o quê? Fica KQ ao quadrado, porque as duas têm a mesma carga, Certo. Q, sobre o quadrado da distância, 0,4 ao quadrado, 0,16. Certo. Então, vê, eu não sei quem é a carga. Eu não sei quem é a carga. Então, a partir dessa equação, eu posso tirar quem é isso aqui. Quem é esse termo que eu circulei. Eu posso tirar quem é isso. Eu já sei quem é KQ ao quadrado. É como se fosse outra constante aqui, que eu não vou jogar, tipo, eu não vou precisar achar quem é a carga. Eu já vou usar isso aí direto. Sempre que aparecer esse termo, eu já jogo ele na conta, sem precisar determinar quem é a carga. Se eu quisesse achar qual era a carga, eu iria conseguir, né? Porque eu sei qual é o valor da constante. Aí só era passar a constante dividindo e depois tirar a raiz. Mas não precisa. Por isso que eu quis fazer assim. Para economizar trabalho, tá? É certo, professor. Aí montei tanto a força que o A faz em C, quanto a força que o B faz em C. E vê que nos dois casos, esse mesmo termo apareceu aqui. Verdade. Aqui e aqui. Aí é só eu substituir ele. Substituindo ele aqui e aqui, eu já pego qual é o valor.
sem precisar achar quem é a carga. Tá certo? Certo, entendi. Mais alguma pergunta? Não, é depender de mim, não. Certo. Então, eu vou finalizar por hoje, tá? Lembrando de novo, esse assunto não cai na prova da semana que vem. Semana que vem vai ser uma aula de revisão, também na quinta, no mesmo horário. E na outra semana, a gente volta falando mais um pouquinho sobre força elétrica, fazendo mais questões sobre isso, e falando também sobre campo elétrico, que é bastante parecido, vai ter questões que meio que se misturam um pouco, tá? E aí a gente continua. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, sim, e eu vou também colocar os vídeos da última aula que está faltando ainda e o dessa aqui lá no YouTube. E aí eu envio para vocês lá no AVA, tá certo? Para vocês Terá revisarem. algum momento com revisão ou exercícios? Vai deixar alguma Vai ser coisa? na aula da semana que vem, Certo. tá? Que é antes da prova ainda, tá certo? Ok. Obrigada. Pronto, então eu vou finalizar a gravação aqui, tá bom?